Convido meu irmão a abrir a sua Bíblia no primeiro livro de Reis, capítulo de número 17. Primeiro livro de Reis, capítulo de número 17, versículo 1 em diante. Tenho falado sobre a vida dos profetas. Temos trabalhado sobre esse tema tão relevante, tão importante. E hoje eu quero falar sobre a vida do profeta Elias. O profeta Elias. Glória a Deus. E o título da minha mensagem é O Profeta Elias, uma esperança no caos. O profeta Elias, uma esperança no caos. Por que Deus colocou no meu coração esse título? Porque os dias de Israel, nesse período, eram momentos de muitos caos. Não eram os dias bons. Há pouco tempo, antes do profeta, tinha acontecido uma divisão no reino de Israel. E essa divisão que aconteceu no reino de Israel marcou algo muito curioso na história daquele povo. Nós chamamos do reino dividido essa fase. É a fase do reino dividido. E é bem interessante que quando nós pensamos assim, algo dividido, reino dividido, parece que não representa muito para nós. Mas não pense assim. Vou dar só um exemplo para vocês antes da leitura do texto, para a gente poder mergulhar aqui. Sabe quando uma família tem harmonia e de repente se divide a família? Uma família. É uma casa onde tem um pai e uma mãe com 5 filhos e todos os anos, durante décadas, se reúnem nas festas e é uma alegria e etc e tal. E de repente algo acontece que a partir daquele ponto em diante as festas nunca mais são iguais. Você fala assim, pastor, foi ruim. Foi ruim? Isso não é ruim, isso é péssimo. Porque agora entram novas fases, novas festas, novos casamentos e aniversários que sempre tem um clima hostil ali. Uma situação antagônica. Isso é ruim ou não? Isso é péssimo. E é inevitável que esses momentos eles aconteçam e passem também o quê? Situações mais difíceis. Por exemplo, na partida dos pais, na divisão dos bens, quando é criado ali aquela situação onde os pais vão partir ou os pais estão fazendo a divisão das coisas. Se é numa família harmoniosa, tudo tranquilo. Mas se é numa família dividida, pelo amor de Deus, aquilo que já era ruim fica pior. Estou dando o exemplo da família, irmãos, para vocês verem que uma divisão é algo trágico, é algo horroroso. Uma pessoa pode causar um mal imenso numa família. Vamos aumentar. E numa cidade? Puxa, piora bastante. Vamos aumentar. E num estado? Pelo amor de Deus. E num país? Conseguem dimensionar agora? Ficou mais claro? Quando a gente traz para o pessoal, a gente consegue visualizar melhor. Esses dias aqui, irmãos, do profeta Elias, foram praticamente 100 anos depois que o reino foi dividido. Pastor, só 100 anos? 100 anos de uma nação dividida. É muita coisa. É muita coisa. Então, por causa dessa divisão, a parte norte de Israel estava se desviando cada dia mais de Deus. Mas aí eu te pergunto, era o povo de Deus? Era. Eram as tribos de Israel? Eram. Era a propriedade do Senhor? Era. E agora? É um caos ou não é um caos? É um grande caos. Mas aí Deus levanta um homem no meio do caos. Posso ouvir glórias a Deus, meus irmãos? Um homem no meio do caos.
Quem é esse homem? O profeta Elias. E ali nasce aquilo que chamamos escola dos profetas. Olha que coisa linda. Mas pastor, no meio do caos? No meio do caos, Deus sempre fará algo extraordinário. Amém, meus irmãos? Agora deixa eu aplicar isso na sua vida, antes da leitura do texto, antes da oração. Olha, o caos é a matéria-prima do milagre de Deus na sua vida, em nome de Jesus. Amém? Porque enquanto as coisas estão boas, a gente resolve. A gente tem saúde, nós temos competência. Mas no caos nós não podemos fazer nada. Aí é a hora que Deus diz: meu servo, eu irei agir. Minha serva, preste atenção no que eu vou realizar na sua vida. Posso ouvir glórias a Deus, meus irmãos? Então Elias, profeta Elias, uma esperança no caos. E aqui era um caos imenso, irmãos. São 100 anos do povo de Deus adorando ídolos, se voltando a ídolos, se tornando demônios. Sim, matando profetas, silenciando servos de Deus, vivendo em ódio entre os seus irmãos. É um caos desse gênero, é algo horroroso, é algo terrível. Aí Deus vai e levanta um vaso, um servo. Um só, pastor? É claro, sempre começa com alguém. Começou com Abraão, mas não é só Abraão. Deus levanta Davi, mas não é só Davi, a gente sabe da história. Deus levanta alguém para começar algo, como foi com Moisés. Mas não é só Moisés, logo depois Deus coloca mais pessoas do lado. Mas esse homem fez toda a diferença, e hoje ele vai fazer diferença na sua vida e na minha vida. Por quê? Porque a gente vai aprender com ele como que Deus solucionou esses problemas, como que Deus fez para agir. Você quer aprender com o profeta Elias? Eu quero. Então vamos orar antes da leitura do texto? Peça agora a Deus, fala comigo em nome de Jesus. Senhor, fale conosco e ministra a tua palavra sobre todos nós. Derrama do teu Santo Espírito sobre todos os meus irmãos e irmãs e nos abençoa e nos ensina como o Senhor age no meio do caos, como o Senhor opera no meio do caos. É assim, Pai, que eu te peço, dilata o nosso coração, a nossa esperança, a nossa fé, e ajuda-nos a te enxergar, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Então abra a sua Bíblia comigo, no primeiro livro de Reis, capítulo 17, quero ler aqui os versículos de número 1 e 2. Hoje nós vamos passear em muitos textos bíblicos. Diz assim a palavra do Senhor: ora, Elias de Tisbe, em Gileade, disse a Acabe: juro pelo nome do Senhor, o Deus de Israel, a quem sirvo, que não cairá orvalho nem chuva nos anos seguintes, exceto mediante a minha palavra. Depois disso, a palavra do Senhor veio a Elias. Até aqui. Gostaria de destacar a última frase do versículo 1. Exceto mediante a minha palavra. Oh, meu Deus, meu Pai, coisa linda. O profeta Elias foi colocado no meio da tribo do norte, e não só da tribo do norte, mas para todo o reino. Mesmo o reino dividido, o profeta Elias, ele foi sal e luz. O ministério dele era ser sal e luz. E era ser um sal especial e um grande luzeiro diante do pecado e diante das trevas. O caos, ele sempre vai existir, irmãos. O caos sempre vai existir. Não pense que a nossa existência aqui, a gente vai viver um Éden. Não vamos viver um Éden. O Éden um dia existiu, não existe mais, e ele voltará a ser. Amém? Mas enquanto estamos aqui, o
o que podemos fazer é melhorar o caos, é aliviar a dor, é onde está sinais de morte e trevas e escuridão, nós podemos pedir para que Deus ilumine-nos. E é claro que, pastor, isso faz toda a diferença? É claro que faz, porque já é um pedacinho do céu entre nós, ou seja, viver um pedaço do céu entre nós faz toda a diferença. Por que o senhor está dizendo isso, pastor? Porque muitas vezes nós temos uma ideia utópica sobre a fé. A gente pensa assim, que enquanto estamos aqui nessa vida, mas em algum momento Deus vai fazer com que tudo vire um grande paraíso. Não, paraíso existiu. Não existe mais agora, nessa vida caída. Mas ele vai voltar a existir quando? Na redenção de todas as coisas. Amém, irmãos? Por que eu estou falando isso? Enquanto estivermos nesse corpo, nessa carne, nós somos falhos, nós somos limitados. E é por isso que entra o milagre, é por isso que entra a visitação de Deus, é por isso que entra as estratégias de Deus, a iluminação de Deus. Porque muitas pessoas, elas acham assim, agora eu estou servindo a Deus, eu vou viver um paraíso. E aí de repente se depara com demônios, com doenças, com crises, e aí a pessoa entra em choque. E fala, mas eu não estou servindo a Deus? Mas quem diz que você já está vivendo no paraíso? Ainda não. A experiência cristã é o já, mas ainda não. Como assim o já, mas ainda não? Quer ver um exemplo? Satanás atua no mundo ou não? Atua ou não atua? Tem dúvida disso? O diabo está solto. Ele atua e ele é um ser poderoso. Mas eu te pergunto, Jesus venceu ele na cruz ou não? Já. Mas já chegou a sentença eterna do diabo ou não? Ainda não. Já, mas ainda não. Ele já foi vencido e num dado momento, na agenda de Deus, ele vai ser lançado no lago de fogo e enxofre. Posso ouvir glórias a Deus? Mas ele ainda atua. E por que ele atua? Ele atua porque Deus tem um propósito. Ainda está dentro do propósito de Deus que ele atue. Porque Deus é soberano. Mas e sobre o servo de Deus, lavado e remido no sangue do Cordeiro? Aí ele perde a sua força e a sua atuação. Amém, irmãos? E é aqui que entram as libertações, os milagres. É aonde entra o sangue de Jesus na nossa vida, fazendo toda a diferença. É aonde entra o nome de Jesus, expulsando o mal. Ou seja, o inimigo existe. E nós o vencemos, não pela nossa virtude, mas pelo nome poderoso de Jesus. Amém, meus irmãos? Por isso, use dessa autoridade. Então, assim como o inimigo existe, Deus muito mais existe. Deus é eterno, Ele nunca deixou de existir e Ele reina sobre tudo e sobre todos. E essa natureza divina, ela é manifesta sobre nós, nos abençoando, derramando graça, derramando amor, derramando virtude sobre nós. Ou seja, aquilo que Adão e Eva perderam no paraíso, em Cristo nós resgatamos de volta. Por isso que hoje nós notamos na nossa vida um pedacinho do céu. Um pedacinho do céu. Podem ver que a conversão nada mais é, nada menos é do que o retorno ao Éden. O retorno ao Éden. Quando a gente se converte de todo o coração, nós sentimos o quê? Qual é o primeiro sentimento de uma pessoa que se converteu de todo o coração? É uma alegria no espírito, é paz, é um reencontro com o eterno. Mas aí eu te pergunto, já é o céu, pastor? Ainda não. Mas já é um sinal da eternidade? Já. É o já, mas ainda não. Amém, irmãos? Ou seja, a gente tem que saber lidar nessa realidade, porque aqui estamos construindo o quê? Estamos expandindo e construindo o governo de Deus na terra. Por isso que Jesus veio anunciar o reino. O reino de Deus chegou até nós. O reino de Deus está entre nós. Amém, irmãos? E aqui, com isso, que a gente vê que o profeta Elias e essa escola foi ser levantado no meio do caos para ser sal e luz no meio do pecado e no meio das trevas.
Talvez você que conheça a história diga assim, mas pastor, eles continuaram pecando muito. É verdade, eles continuaram pecando muito. Mas Deus os pune. Mas ao mesmo tempo, aqueles que deram ouvido à voz dos profetas e à profecia sagrada, esses viveram dias maravilhosos. Amém? E é isso que eu quero que você enxergue. Indiferente do mundo em que você está, inserido na família que está, vivendo os dilemas que está, seja quais forem, Deus estará com aqueles que temem a Ele, Deus se manifestará sobre eles, Deus revelará a sua bondade, a sua misericórdia, os seus milagres. Por quê? Porque esses que creem em Deus vivem os milagres de Deus, porque Deus os contempla, Deus os visita, Deus os restaura, Deus os cura. É assim que foi com o profeta Elias, é assim que foi com a escola dos profetas, é assim que será sobre a sua vida. Amém, meus irmãos? E hoje a tese que eu quero defender aqui com vocês é bem simples e bem objetiva. A palavra nos lábios de Elias e a palavra de Deus era uma coisa só. Olha que coisa fantástica. As palavras nos lábios de Elias e a palavra de Deus era uma coisa só. Foi como se Deus tivesse dado um pedaço, uma fração da pessoa dele e do poder dele a esse servo. Pastor, pode isso? Pode, está aqui. Está aqui. Elias era essa pessoa tão poderosa no meio do caos? Era. Era essa pessoa que representava Deus? Era. Ele era Deus? Não, ele era um servo. Mas Deus deu para ele uma palavra tão poderosa como que se dissesse para ele: meu servo, tudo o que você falar vai acontecer. Pastor, está aqui. Pode ver que quando ele confronta Acabe, ele diz: vai acontecer o que eu estou dizendo, vai acontecer as coisas que eu estou falando, de acordo com a minha palavra. Se eu disser A, é A, se eu disser B, é B. Pastor, é uma coisa além da nossa compreensão, é além da nossa compreensão. Por isso que a gente está falando de uma pessoa especial, de uma pessoa muito especial, uma pessoa muito notável, que marcou gerações e ainda é inspiração para nós. E agora eu quero ler mais uma vez aqui esse texto e quero ler outros textos com vocês. Então, vamos mergulhar no texto sagrado. Guardem isso no coração de vocês, irmãos. Deixem a Bíblia falar. Deixem a Bíblia falar. Acreditem em Deus da forma em que Ele se revelou para nós na palavra dEle. Amém, meus irmãos? Nós temos uma mania e o diabo é expert de roubar a palavra de Deus do nosso coração. Porque quando Deus fala algo, nós logo pensamos: mas será? É assim mesmo? E eu afirmo para vocês que essa é a voz do diabo, na mesma semelhança que a voz da serpente que enganou Adão e Eva. Deus tinha dito para Adão e Eva: não comam do fruto que está no meio do jardim, porque no dia que comerem dele, vocês morrerão. Todas as demais árvores vocês podem comer. Mas chegou um dia, a serpente, ou melhor, o diabo usando a serpente, disse para Eva: será que é assim mesmo? Será que é assim mesmo? Será que vocês morrerão? Ou vocês terão conhecimento do bem e do mal? A dúvida foi plantada no coração de Eva. Eva cai e logo na sequência Adão cai e aqui estamos. A mesma história se repete. Meus irmãos, vocês seguram nas mãos de vocês a palavra de Deus, revelada por Deus. A grande palavra que marcará e sempre será eterna. Passarão o céu e a terra, mas as minhas palavras não passarão, disse o Senhor. Meus irmãos, podem as pessoas duvidar, você pode duvidar, mas você segura nas suas mãos as palavras do Eterno, infalíveis, inerrantes, que serão o alimento para a sua alma para sempre. Por isso que eu afirmo: deixe a Bíblia falar. Deixe a Bíblia falar. Não olhe para os seus sentimentos, questione as suas dúvidas, lute contra as suas dúvidas. Se são vozes das trevas, repreenda e diga no seu coração: sim, Senhor, o Senhor está falando, eu creio em Ti. Amém, irmãos? Vamos deixar a Bíblia falar, vamos deixar a Bíblia falar.
Talvez você diga assim, mas pastor, tem hora que eu tenho dúvida. Eu também. Mas eu sou limitado, eu sou falho. Ele não, ele é santo, perfeito e bom. Se ele disse, ele fará. Amém, meus irmãos? Então vamos ler novamente aqui, do versículo 1 ao versículo de número 6. Ora, Elias de Tisbe, em Gileade, disse a Acabe: juro pelo nome do Senhor, o Deus de Israel, a quem sirvo, que não cairá orvalho, nem chuva nos anos seguintes, exceto mediante a minha palavra. Depois disso, a palavra do Senhor veio a Elias: saia daqui e vá para leste, e esconda-se perto do riacho de Querite, a leste do Jordão. Você beberá do riacho. E dei ordens aos corvos para o alimentarem lá. E ele fez o que o Senhor lhe tinha dito. Foi para o riacho de Querite, a leste do Jordão, e lá ficou. Os corvos lhes traziam pão e carne de manhã e de tarde, e ele bebia a água do riacho. Deixa a Bíblia falar. Você já viu alguém sendo alimentado por corvo? Deixa a Bíblia falar. Você já viu alguém ressuscitando dos mortos? Deixa a Bíblia falar. Você já viu uma virgem conceber? Deixa a Bíblia falar. Isso é assunto de fé. Ou você crê ou não crê. Eu creio nisso, amém? Você crê, meu irmão? Eu estou te dizendo isso aqui, irmão, vai, exercite a fé. Quantas vezes na sua vida você acreditou em pessoas? Acreditou em bandas, acreditou num político, acreditou em crendices, em um pedaço de madeira? Quantas vezes na sua vida você fez sacrifício em virtude disso? E por que não faremos pela palavra de Deus? Deus deu uma palavra a Elias, ele disse a Acabe, e depois veio uma outra revelação de Deus a Elias: se esconda, porque agora o rei vai querer, esse demônio juntamente com a diaba da sua esposa, vai querer te matar. E de fato foi isso que aconteceu, Deus estava preservando o profeta. Porque logo lendo o texto seguinte, vocês vão ver que Jezabel e Acabe matam os profetas, e o próprio empregado de Acabe esconde 100 profetas. E Elias era o chefe dos profetas. Então Deus sabia que haveria uma grande perseguição, porque esse homem era um endemoniado. Era um caos, mas era a fase e a vida dele, as experiências. Meu irmão, a sua vida, ela é sua. As suas provas, ela é sua. O seu caos, ele é seu. Não queira passar o seu caos para os outros. Busque em Deus solução para os seus caos. Amém? Deixa Deus falar. Deixa Deus falar. O que nós notamos aqui é que Elias obedece em cada momento. Até mesmo nas coisas mais improváveis, ele obedece. Agora vamos ler outro texto bíblico, que está em Tiago, capítulo de número 5, versículo de número 17. Livro de Tiago, capítulo 5, 17. Vamos ler aqui rapidamente essa outra porção tão importante. Vamos ler o versículo 17 e o versículo 18. Elias era humano como nós. Ele orou fervorosamente para que não chovesse, e não choveu sobre a terra durante 3 anos e meio. Orou outra vez, e os céus enviaram chuva, e a terra produziu os seus frutos. Posso ouvir glórias a Deus, meus irmãos? Pastor, por que Elias orou para que não chovesse? É um mistério, nós não sabemos. Eu deduzo que foi para que realmente Deus cumprisse a sua palavra, de que quando o povo se desviasse do Senhor, cultuasse outros deuses, e no caso aqui nos dias de Acabe e Jezabel, eles adoravam a Baal e a Acera. Baal era o deus da prosperidade. E nesses dias de Acabe, historicamente falando, ele foi um grande edificador. Os arqueólogos recentemente descobriram o palácio de Acabe. E muitos ornamentos e muitas coisas dentro do palácio de Acabe eram revestidos daquele material que tem no chifre, marfim, obrigado. Marfim. Irmãos, marfim sempre foi uma raridade. Salomão, quando ele edifica o reino de Israel, ele reveste o trono de ouro e marfim. O trono. Agora vem Acabe, que é o rei da tribo do norte, e reveste muitas coisas do palácio com marfim.
Isso representa o quê, amados? Representa prosperidade. Mas era uma prosperidade no meio do pecado. Uma prosperidade no meio dos erros e da idolatria. Então eu deduzo que Elias, lendo as palavras do Senhor, Deuteronômio, por exemplo, 28, que diz: quando o povo se desviasse do caminho do Senhor, o Senhor fecharia os céus, levantaria inimigos. Eu acredito que ele deve ter feito essa oração: Senhor, eu estou aqui pregando, eu estou aqui com a minha escola e ninguém te dá ouvido. Então, Senhor, toca naquilo que de fato o povo vai sentir, que é o quê? As necessidades vitais. Eles amam a prosperidade, então toca na prosperidade. E nesses dias, irmãos, vocês têm que lembrar que açudes eram poucos. Já existiam açudes no Velho Testamento, mas eram poucos. Então uma sociedade, ela era criada ao redor do quê? Dos riachos e dos rios. Lembram do Egito? Lembram do Rio Nilo? Podem ver que por que o Egito e o Rio Nilo eram uma lembrança de prosperidade? Porque as civilizações antigas, e aqui esse é um período que na história da humanidade nós chamamos de bronze tardio, era um período onde existiam grupos, eram poucos impérios na realidade e poucos reinos, geralmente eram mais clãs. E como que essa sociedade existia? Aqui Elias já está naquele outro período que é o período do ferro. Já tinha sido uma mudança, mas algumas cidades viviam ainda diante do bronze tardio. O que isso representava? O que isso implica na prática? As cidades eram construídas ao redor dos rios, porque o rio dava o quê? Água para eles sobreviverem, para alimentar, darem água para o gado, para as plantações, para a irrigação. Tinha-se assim, então, colheita, tendo colheita tinha comércio, tendo comércio tinha prosperidade, e era um país próspero. E aqui, Samaria, capital do Reino do Norte, era um lugar... Opa, uma abelhinha. Era um lugar muito próspero, com muitas riquezas. E ele ora para que não chova. E o que acontece? 3 anos e meio de seca. 3 anos e meio terríveis. E agora eles clamam por Baal. E Baal não dá chuva. E clamam por Aserá. E Aserá não dá também prosperidade. E aqui o profeta então começa a ter uma mensagem mais palatável para Israel. Só que ao mesmo tempo o rei via o profeta como um grande inimigo. E é por essa razão que o texto diz: exceto por minha palavra. E agora veio Tiago e escreve: ele ora, ele ora, ele ora, e os céus se fecham. E passa-se todo o período. E agora ele torna a orar, porque agora o povo está atento à voz de Deus. E agora ele ora muito para que volte a chover, e Deus abre de novo os céus. Amém, irmãos? Guardem isso, a oração. A oração. E agora vamos para um outro texto que é Apocalipse capítulo de número 11, versículo de número 6. Apocalipse capítulo de número 11, versículo de número 6. Quero ler um outro texto muito importante para a nossa reflexão de hoje. Aqui está falando sobre os finais dos tempos. Aqui uma profecia que acontecerá. Você crê nisso, irmãos? Estes homens têm poder para fechar o céu, de modo que não chova durante o tempo em que estiverem profetizando. E têm poder para transformar a água em sangue e ferir a terra com toda sorte de pragas, quantas vezes desejarem. Olha aqui, lembra que eu disse que Deus tinha dado a Elias um poder, pela misericórdia, pela graça de Deus na vida de Elias, onde as palavras de Elias eram as palavras de Deus? Pensa nisso. Agora Deus está dizendo aqui em Apocalipse 11:6, que essas duas testemunhas que Deus vai levantar serão como Elias e como Moisés. Se eles orarem ou se eles falarem para que não chova, a natureza vai obedecer. Se eles falarem para que a água se transforme em sangue, assim o será. Você crê nisso, meus irmãos? Deixe o texto bíblico falar. Amém, irmãos? Creia nisso, irmãos. Creia nisso. Deixa eu ser mais uma vez enfático aqui. Tem pessoas que creem
na consulta de espíritos mortos. Creem ou não creem? Creem. Ora, se uma pessoa consulta um espírito de morto e eles ali têm uma experiência religiosa que nós não acreditamos ser de Deus, tá bom? Fique bem claro disso. Deus é contra consultarmos espíritos de mortos. Deus fala que isso para ele é abominação. Sabe por quê? Porque nós temos o Espírito de Deus, é o Espírito vivo. Ora, e o Espírito vivo escreveu essa palavra, e ele está dizendo aqui que Deus tem poder de fazer coisas notáveis, e Deus deu a Elias, e Deus deu a Eliseu, Deus deu a Moisés um poder notável, e Deus vai dar para outras pessoas. Ora, se Deus deu esse poder é porque é Deus faz como Ele quer. Creia nisso de todo o seu coração, porque você está crendo no livro do Espírito Santo de Deus, que é vivo, que é poderoso, e é por isso que a Bíblia, ela é viva e ela é eficaz. Quando eu creio nessas palavras, eu estou crendo em Deus. Quero ler de novo Tiago. De novo Tiago 5. Vamos lá, de novo em Tiago 5. Para que o seu coração fique bem desafiado. Agora eu quero ler não só o versículo de número 17, mas eu quero voltar um pouco. Eu quero voltar para o versículo 13. Talvez você diga assim: pastor, mas Deus não me deu esse poder. Eu te digo também, Deus não me deu esse poder, porque tem coisas que eu já orei e não aconteceram. Então eu sei que eu não tenho esse poder. Aliás, eu tenho muita certeza disso. Mas ao mesmo tempo, muitas orações Deus já me respondeu. Elias era diferente. O que ele orava e logo decretava, acontecia. Percebam, irmãos, isso são coisas exclusivas, tá? Não saia aqui declarando fé estúpida, entendeu? Você tem que ser uma pessoa inteligente, porque nem os apóstolos tinham esse poder. Podem ver que Jesus repreende Pedro, Jesus repreende Filipe, Jesus repreende os apóstolos, Tomé, porque eles eram como nós. Mas agora eu quero que você enxergue algo aqui. Podemos não ter essa virtude que eles tinham, em especial o profeta Elias, mas você tem algo que Deus te deu, que Deus te concedeu. Sabe o que é? É o poder da oração. Mesmo em muitas vezes Deus não te respondendo, eu afirmo, muitas das suas orações serão ouvidas em nome do Senhor. Muitas. Talvez você não tenha vivido resposta porque você não tem orado, filho. Não tem orado, filha. Comece a orar hoje. Comece a orar com insistência. Porque Deus deixou o profeta Elias e deixou esse texto para nós? Para nos ensinar a orar, para nos ensinar a buscar. Eles foram especiais, eles foram diferentes. Elias teve uma vida diferente. Irmãos, Elias nem pela morte passou. Ele foi arrebatado. Oh, meu Deus do céu, esse camarada foi extraordinário. Foi extraordinário. Alguém no Novo Testamento tão extraordinário quanto foi o apóstolo Paulo. Mas o apóstolo Paulo morreu decapitado. Mas o apóstolo Paulo foi extraordinário. Irmãos, haverá os extraordinários de Deus na terra. Amém, meus irmãos? Talvez Deus não nos levante como uma pessoa extraordinária, mas Deus vai te levantar como um servo abençoado. Deus vai te colocar como sal e luz. Deus vai fazer com que você seja a resposta no caos, em nome de Jesus. E se Deus não te der o privilégio de que as palavras dele sejam as suas palavras, ou vice-versa, você tem a promessa da oração. E é a arma mais poderosa do crente, eu afirmo, além da Bíblia, é a oração. Vamos ler Tiago 5, do 13 em diante. Olha aqui o que o pastor da igreja de Jerusalém, nosso irmão Tiago, irmão de Jesus, diz. Entre vocês há alguém que está sofrendo? Deixa eu dar uma pausa aqui. Olhos de vocês nos meus olhos. Tem alguém sofrendo? Você conhece alguém sofrendo? Pastor, o que eu faço com o sofrimento? Não é difícil lidar com o sofrimento? Vamos para o médico, vamos para o psicólogo, psicanalista. Vamos tentar ver qual é o motivo do sofrimento e resolver. Mas tem coisas que a gente busca e não resolve. Por quê? Porque em pecado e em questões espirituais, o médico não cura, nem o psicólogo, nem o terapeuta. Nem o dinheiro, viu, irmãos? Tem rico que sofre? Tem
Tem pobre que sofre? Sofre mais, mas tem. Sofre mais, admitamos. Tem gente que só sofre? Tem. Mas e aí? Aqui tem a resposta. Entre vocês, alguém que está sofrendo, que ele ore. Deixa a Bíblia falar. Quando você abrir a sua boca a Deus, Deus vai te curar em nome de Jesus. Pastor, eu não sou especial que nem Elias, nem eu sou. Não sou especial que nem o apóstolo, nem eu sou. Mas eu posso orar, e isso nós podemos. E quando oramos, Deus resolve atuar na nossa vida em nome de Jesus. Continuando o texto. Há alguém que se sente feliz? Opa, glória a Deus. Porque não é só sofrimento, né, irmãos? Se você está feliz, então que cante louvores, aleluias, amém, irmãos? Está feliz? É hora de adorar a Deus, porque quando você canta, você está louvando a Deus, não deixa de ser uma oração de gratidão. O louvor, na sua essência, é também uma oração de gratidão. Continuando o texto, entre vocês, alguém que está doente, que ele mande chamar os presbíteros, ou os pastores, ou os bispos da igreja, para que estes orem sobre eles e o unjam com óleo em nome do Senhor. Perceba, irmãos, tanto a oração, como diz Marcos, orarmos em nome de Jesus, expulsarmos o mal em nome de Jesus, como disse Jesus também em João, tudo que pedimos ao Pai em nome de Jesus Ele faria. Agora aqui, mais uma vez, a oração e a unção é feita apenas em nome de Jesus. Não é feita em nome da igreja, não é feita em nome do pastor, não é feito em nome de santos, nem de ídolos. É feito apenas em nome de Jesus. 15. A oração feita com fé curará o doente. O Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, ele será perdoado. Amém, irmãos? Olha aqui, deixa Deus falar. Deixa o texto bíblico falar. A oração feita com fé cura o doente. O Senhor levantará ele. Ou seja, fez a oração hoje, espere amanhã com fé. O Senhor vai levantar. E além de tudo, se aquela vida pecou, Deus vai perdoá-lo. Aleluia. Deixa o texto bíblico falar, meus irmãos. E isso é o poder da oração, pastor? Sim, é isso. Continuemos. Portanto, confesse os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Amém? Eu quero repetir, a oração de um justo é poderosa e eficaz. A oração de uma igreja é muito mais poderosa e muito mais eficaz. A oração de um lar, de um homem, de uma mulher e filhos que se unem no mesmo propósito é muito mais poderosa e eficaz. É por isso que nós ligamos na terra e Deus liga no céu. Ou quando nós desligamos na terra, Deus desliga nos céus. Posso ouvir glórias a Deus, meus irmãos? Deixe o texto bíblico falar. É Deus que está falando conosco. Não é o pastor Raimundo, não é a Igreja Batista Missionária, é o Senhor que está dizendo. Aleluias. Continuando o texto. E aí vem aquela grande frase que a gente leu há pouco no início do culto. Orou, versículo 17, Elias era humano como nós. Ele era ser humano, mas ele era especial, mas ele era ser humano. E o que o tornou ser especial? A gente vai chegar lá, não cheguei ainda lá. O que o tornou ser especial? Elias era humano como nós. Ele orou fervorosamente para que não chovesse, e não choveu sobre a terra durante 3 anos e meio. Orou outra vez, e os céus enviaram chuva, e a terra produziu os seus frutos. Primeira coisa, Elias era um homem de oração. Então guardem isso. O que o tornou ser especial? Primeira coisa, a oração. Continuando aqui, versículo 19. Meus irmãos, se algum de vocês se desviar da verdade e alguém o trouxer de volta, lembre-se disso. Quem converte um pecador do erro do seu caminho salvará a vida desta pessoa e fará que muitos pecados sejam perdoados. Elias era um homem de oração.
Em primeiro lugar, irmãos, eu quero agora falar com vocês sobre isso. Quais eram os segredos da vida de Elias? Porque a gente tem que aprender. Qual era o segredo de Elias? Qual era o segredo de Eliseu? O que eles faziam que eles eram tão especiais, tão notáveis? Será que a gente pode seguir esses passos de alguém notável? Eu disse para vocês que em primeiro lugar ele orou. E era a oração. Guarde isso no seu coração, meu irmão. A oração feita nos momentos bons é algo especial. Quando a gente faz uma oração nos momentos bons, é algo muito especial. Quando a gente ora em momentos bons, Deus já começa a trabalhar na nossa vida. Mas quando nós oramos no caos, aquela oração se torna algo muito mais especial. Elias era um homem de oração. Ele vivia aos pés do Senhor. Ele não tinha medo das circunstâncias, não tinha medo dos poderosos, mas ele temia a Deus de todo o seu coração. Guarda isso no seu coração, irmãos. A oração fará com que você se torne um homem e uma mulher especial nessa terra. Por meio da oração, guarda isso, nós regamos o nosso coração de esperança. O pecado perde a força. Deixa eu te fazer uma pergunta aqui. Está se sentindo fraco na fé? Está se sentindo, sabe, aquele crente capenga? Capenga, que ora dá um passo para Deus e ora dá 10 passos para trás? Guarde isso no seu coração, faça uma autoavaliação. Tenha um senso crítico agora. Deixa eu te perguntar, você está orando? Orando de verdade, não estou falando reza. Estou falando reza. A reza é aquela mecânica. Senhor, abençoa meu dia, abençoa a minha comida, cuida do meu trabalho, em nome de Jesus, amém. Essa é reza, é uma reza. Você nem sabe o que você falou. Sabe o Pai Nosso como reza? Que a gente faz ali mecanicamente? Você já tentou orar o Pai Nosso sem ser reza? Sem ser oração mecânica? Porque a gente critica os católicos, porque eles têm bastante rezas. Mas tem vezes que o crente é cheio de reza. Cheio de reza. Também. E oração mecânica. Não vamos pôr reza não, mas vamos pôr oração mecânica. Pai nosso está no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós. Mecânico. Você já parou para orar o Pai Nosso? Numa manhã, ou numa tarde, ou numa noite, ou num domingo como hoje? E falar, não, hoje eu vou orar o Pai Nosso. Mas eu vou tentar orar como Jesus orava. Meu irmão, você fica meia hora orando o Pai Nosso. Porque você fala, Pai Nosso, que está no céu. Aí você para, fica pensando, Ele está lá no trono de glória. Jesus ao seu lado. Os serafins dizendo, santo, santo, santo. Olha aí. Ô meu irmão, dá até vontade de começar a pregar o Pai Nosso agora. Entendeu? Quando a gente começa a fazer uma oração de coração, não é a quantidade de palavras, filho. É a maneira que se ora. Vamos lá, minha pergunta. Você está fraco? Está capengando? Te pergunto. Está orando de verdade? Está orando? Não está, né? A carne prevalece. Sabe o domínio da língua? Não consegue se controlar o temperamento? Bota o joelho no chão, filho. Bota o joelho no chão que você vai ver que a carne vai ser mortificada. O diabo está deitando e rolando e você tenta lutar contra o demônio e o demônio só te dá rasteira? É claro, eu te pergunto, está orando, filho? Está orando, filha? Elias era especial porque ele era um homem de oração em nome de Jesus. Guarde essa frase, é uma máxima. O exército de Deus luta e vence de joelhos. As armas com que lutamos são armas espirituais, são armas aonde nós batalhamos com a boca no pó diante do Eterno. Guarde isso, meu irmão, se você não é um homem e uma mulher de oração, você só ora na igreja, você vive orações de conta-gota. Sabe quando você está desidratado e você precisa colocar um soro? Quem só ora na igreja é o soro da semana, entendeu? Deus, né, no domingo, no louvor, coloca lá na sua veia. Você orou um pouquinho aqui na igreja, louvor, mas se você não ora durante a semana, você não se hidrata. É por isso que existem pessoas que dizem que a oração é o oxigênio do cristão. Meus irmãos, até a ciência está sendo mudada sobre a perspectiva da oração. Pesquisem um pouco sobre essa questão.
E agora acontece algo mais notável, porque quando nós oramos, criamos coisas boas em nós, o nosso organismo responde favoravelmente. Mas aí onde entra o milagre, porque foi feito até pesquisa científica sobre essa questão. Porque uma coisa é você gastar tempo orando, meditando, e outra coisa é você interceder por alguém. Então, enquanto eu oro, coisas boas são geradas em mim. Mas aquele que está distante de mim, quem sabe preso, num outro estado ou no leito de enfermidade, como aquela pessoa vai melhorar? Se a oração fosse algo apenas físico, não teria como aquela pessoa ser atingida. Se a oração, vamos lá, deixa eu tentar te explicar, talvez você está com dúvida. Se a oração fosse alguma coisa apenas físico para quem ora, ótimo, mas ela não é. A oração é algo para nós, realmente cria coisas boas dentro de nós, há uma revolução de hormônios, de químicas positivas dentro do nosso corpo, que geram coisas boas, mas atinge a vida de outro que está distante de nós. E a ciência está sendo abalada por essa questão. Então, meus irmãos, primeira resposta que fazia com que Elias se tornasse especial era porque ele era um homem de oração. Eu quero te dizer, Deus quer que você seja um homem e uma mulher de oração. Amém, irmãos? E aqui, deixa eu até fazer aqui uma meia-culpa também. Eu não me considero o melhor homem de oração. E eu até enxergo, e eu aprendi com muitos pastores notáveis na história da igreja, que há um consenso, ou pelo menos 2 consensos. Todo grande servo de Deus, sempre ele vai concordar com isso. Eu poderia ler mais a Bíblia e eu poderia orar mais. Eu poderia ler mais a Bíblia ou eu poderia orar mais. Quando se pergunta para um grande servo de Deus, que nem perguntaram para grandes pregadores, o que você faria mais na sua vida se você pudesse voltar no tempo? E essas 2 coisas estavam nos lábios dele. Eu leria mais a palavra de Deus e oraria mais. Então eu me incluo a isso. Eu me considero um homem de estudo, me considero um homem de oração, mas eu quero aprender a orar mais. Eu quero aprender a orar melhor, porque eu quero ver coisas mais especiais na minha vida. E segunda coisa que fazia com que Elias fosse notável. Segunda coisa. Irmãos, e só descobre isso quem vive uma vida de oração. Vamos voltar lá para o primeiro livro de Reis 17. Vamos lá. 1 Reis 17. Tem uma palavrinha aqui especial. Primeira Reis 17. Eu vou ler aqui na versão NVI, depois eu vou ler numa outra versão. Ora, Elias de Tisbe, em Gileade, disse a Acabe: juro pelo nome do Senhor, o Deus de Israel, a quem sirvo, não cairá orvalho nem chuva nos anos seguintes, exceto mediante a minha palavra. Mas eu quero ler agora numa outra versão, que vai trazer para nós mais beleza. Olha só o que diz. Então Elias, o tesbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe: tão certo como vive o Senhor, o Deus de Israel, perante cuja face estou. Aleluias. Percebam, na NVI traz a quem eu sirvo. Você serve a Deus, irmão? Você veio à casa de Deus? Você veio trabalhar na igreja, na portaria, na transmissão com as crianças? Veio servir no louvor? Você está servindo a Deus, não é? Servir a Deus é maravilhoso ou não é? Maravilhoso. Poder pregar o evangelho, ajudar alguém. Hoje eu estou me sentindo muito feliz de trazer essa mensagem para vocês. Porque antes de falar para vocês, eu fiquei a semana toda pensando nela. Meu Deus, Elias era muito especial. Meu Deus, faça de mim uma pessoa cada dia melhor. Senhor, Elias vivia no meio do caos, a gente está no caos. Senhor, ajuda a solucionar os caos. Seja a resposta para esse mundo. Então, essa semana eu fiquei ruminando nisso. Servir aos irmãos, servir a Deus é maravilhoso. Mas presta bastante atenção. Mais maravilhoso do que servir aos irmãos, ou até mesmo servir a Deus nessa perspectiva humana, na horizontal aqui, tem essa palavra que é fruto dessa tradução aqui no original. É viver perante a face de Deus.
Percebam que aqui Elias está dizendo o seguinte: olha, o Deus de Israel, o Todo-Poderoso, o Senhor dos Exércitos, o único e verdadeiro Deus, eu vivo diante da face dele. Segundo segredo que fazia com que Elias fosse notável e especial, ele vivia diante da face de Deus. Agora, deixa eu te ensinar uma coisa. Você que gosta de orar, você que ama orar, você já desfrutou da face de Deus e você sabe do que eu estou falando. Quem ora, ou quem já orou, quem já intercedeu, quem gasta tempo com Deus, quem tem prazer na oração, quem tem prazer na intercessão, quando entra não quer sair nunca mais. São raros os intercessores que deixam de ser intercessores, raríssimos, porque muitas vezes trabalhar para a igreja é uma coisa que a gente até acaba se atrapalhando um pouco. Deixa eu ensinar uma coisa para vocês. Muitas pessoas na vida são tarefas motivadas. Você precisa dar uma tarefa para ela fazer algo. Ser tarefa motivada é bom, mas tem hora que é ruim. Porque a vida espiritual não é tarefa motivada o tempo todo. Veja bem o que aconteceu com Elias. Elias vai lá e fala para Acabe, dá uma palavra para Acabe, e logo na sequência vem uma outra palavra para Deus que é: foge. E vai ficar no ribeiro, e vai ser assistido por corvos. Que ministério que Elias fez ali. Ali quem trabalhou foi os corvos e o riacho. Elias ficou parado. Enquanto estava pegando fogo Israel, profetas morrendo, profetas sendo enclausurados, alguns escondidos, família chorando, e Elias estava onde? Onde estava o chefe? O chefe estava lá, no ribeiro. De manhã vinha o cafezinho, de tarde o lanchinho, da noite vamos dormir. E o que ele fazia nesse tempo? Ele estava diante da face do Senhor, irmãos. Perceba, irmãos, ser tarefa motivado é bom. Guarda isso no teu coração. Se você vive sendo tarefa motivado, pede para Deus te ensinar a viver diante da face, porque você ainda não desfrutou o melhor. Tarefa motivada é legal, porque você faz obras. Porque também tem o outro lado, aquele que não é tarefa motivada e que fica só sentado no banco e fala: Senhor, obrigado porque me salvastes, e agora, Senhor, tudo já foi feito, eu não preciso fazer mais nada. Também está errado. Essa pessoa está vivendo uma letargia. Essa pessoa não está vivendo o que Deus deseja. É por isso que Deus nos dá dons e talentos, para a gente construir um mundo. Não é, sabe, aquele lá, o baiano que quer que o mundo acabe em barranco para ele ficar encostado? Não. Né, com respeito aos baianos, eu sei que é uma frase popular, mas está esperando que o mundo acabe em barranco para você ficar encostado. Você quer ficar encostado na rede? Não, irmão, isso não é vida. Isso daí é um engano. Então os extremos são ruins. Tarefa motivada é ruim, mas o letárgico também é ruim. O moroso, sabe? Agora, o que Deus espera de nós? Que a gente não viva simplesmente sendo tarefas motivadas ou de forma letárgica, mas a gente viva na face, irmãos. Na face. O que é estar na face, irmãos? Deixa eu te ensinar uma coisa aqui que é uma pérola. Quando você pega a sua Bíblia para você ler, eu aprendi isso com o Dr. Russell Shedd, eu nunca mais me esqueci. Você está convidando para que Jesus esteja do seu lado. Ele é a grande revelação da Bíblia. Então, quando você está lendo a Bíblia, é como que se você chamasse Ele para estar do seu lado e Ele te falasse ao seu ouvido, à sua mente, ao seu coração. Posso ouvir glórias a Deus, meus irmãos? Poderia acrescentar as palavras do Dr. Shedd. Quando eu pego a Bíblia, Jesus vem até mim. Ele vem a mim, Ele fala comigo. Está entendendo porque o diabo não quer que você leia a Bíblia? Está entendendo porque a Bíblia muitas vezes é um livro desinteressante? Porque o diabo quer pôr isso na sua cabeça mesmo, porque ele sabe que no dia em que você ter essa perspectiva, Jesus vai te ensinar muita coisa, Jesus vai te abençoar em muitas coisas. E agora ir na face dele, porque ele veio até a nossa face, eu poderia dizer. Ele veio até nós por meio do livro, por meio desse texto sagrado. E como que a gente faz para ir na face dele? A oração, meus irmãos, é a oração. É na oração que nós paramos e entramos na face dele, diante dele. Por isso, igreja de Jesus, aprenda
com o profeta Elias, com o profeta Eliseu, com os grandes servos de Deus, porque Eliseu vivia diante da face de Deus, a face de Deus era especial para ele, enquanto ele estava ali no palco de batalha, vendo os milagres, mas enquanto ele também não estava fazendo nada. Guarda isso no teu coração, meus irmãos, Deus nos basta. Deus nos basta, a presença dele nos basta. Quem um dia desfrutou da face de Deus, simplesmente contemplar a Deus nos basta. Há um mal nos nossos dias. Eu não sei se você já parou para pensar, a gente tem que ficar provando para todo mundo que nós somos trabalhadores, que nós somos consagrados, que nós somos dedicados, por isso que dormimos pouco. Ó, meus irmãos, sejam libertos dessa praga. Você não precisa provar nada para ninguém. Se você está diante da face de Deus, você verá Deus te abençoar. Você não precisa ficar provando. A gente precisa ficar se provando a vida toda. Nós estamos diante de um homem que ficou aqui sendo alimentado por pássaros e bebendo água de um riacho durante semanas ou quem sabe meses, e ele vivia para Deus intensamente. É isso que importa para a nossa vida. É viver diante da face, é ter certeza que Deus está conosco, nos momentos bons, nos momentos que somos instrumentos de Deus e nos momentos de quietude, nos momentos de paz, nos momentos de sossego. A face de Deus nos completa e nos basta. Em terceiro lugar, nós vemos que Deus deu um dom especial para ele. Esse dom era algo notável, algo maravilhoso. O que ele dizia se acontecia. Deixa eu te fazer uma pergunta aqui rapidamente. E se Deus te desse esse dom? O que você pediria para Deus? Já parou para pensar? Aonde as palavras de Deus se tornassem como as suas palavras. E por que eu falo do profeta Elias e do profeta Eliseu? Porque algo aconteceu muito curioso também com o profeta Eliseu. O profeta Eliseu, certa ocasião, também chegou para um rei e disse para esse rei: atire várias vezes com uma flecha. E o rei atirou poucas vezes, e o profeta Eliseu ficou bravo com ele. Era para você ter atirado 5, 6 vezes, até ter destruído os inimigos. Perceba, tanto Elias quanto Eliseu receberam esse dom. O que eles diziam, Deus realizava. Eu quero jogar essa centelha de esperança no teu coração. E se Deus te der esse dom, o que você vai pedir para Ele? Já parou para pensar? Já parou para pensar? É uma pergunta, talvez que até te assuste, ou me assuste. Meu Deus, eu ter esse poder? Pode ser. Deus deu para Elias, Deus deu para Eliseu, Deus dará para as duas testemunhas. Quem me garante que ao longo desses séculos e milênios, Deus não concedeu isso a outros servos? Quem sabe eu estou falando para alguém que vai receber da parte do Senhor. O que você pediria? Coisas egoístas? Coisas só para você? Coisas só materiais? Ou coisas para o reino de Deus? Quero te deixar você refletindo sobre isso durante essa semana, sobre essa pergunta. Se eu tivesse esse poder, o que eu pediria? Pediria para me tornar um rei? O mais poderoso da minha nação? Ou eu pediria coisas que têm a ver com Deus e com o reino? Pense nisso. Quarto lugar. Como vivia Jesus e os apóstolos? Jesus era um homem de oração ou não, a igreja? Oh, meu Deus! Como que os apóstolos eram? Vamos ler agora Lucas, capítulo de número 22, versículo de número 39. Olha só o que diz, Lucas 22, 39. Jesus, ele era 100% Deus, mas ele também foi 100% homem. E eu quero que você veja Jesus no ministério dele de 3 anos e meio, geralmente na perspectiva não como Deus, tá? Naquela parte do ministério até a sua morte e a sua ressurreição, tente ver Jesus como ser humano. Porque Jesus era Deus, e Filipenses diz que ele não usurpa do direito de ser como Deus. Em algumas partes do ministério de Jesus, nós vemos o Jesus divino.
Mas eu particularmente acredito que durante a sua vida em carne, ele foi um ser humano como eu e você, limitados em tudo. Poderia ter pecado, mas escolheu não pecar. Por isso que ele começa o ministério sendo batizado pelo Espírito Santo, mostrando, precisamos do Espírito Santo. E o que Jesus fazia? Jesus era dedicado, Jesus era empenhado, Jesus, ele se inclinava às virtudes, principalmente virtudes sagradas. E aqui, olha que texto lindo. Como de costume, Jesus foi para o Monte das Oliveiras com seus discípulos. Chegando ao lugar, lhes disse: orem para que vocês não caiam em tentação. E aqui é aquele clássico episódio da oração do Getsemane. Mas presta atenção na primeira frase. Como de costume. Pastor, o meu mestre orava todos os dias? Todos os dias. Quantas vezes? Muitas vezes. E as madrugadas? Também. Jesus era um homem de oração? Sim. O que ele está deixando como exemplo dele? Meus filhos, minhas filhas, sejam homens e mulheres de orações. Jesus vivia diante da face de Deus? Vivia. E os apóstolos? Igualmente. Percebam, irmãos, quem vive diante da face, quem busca Deus em oração, vê milagres notáveis. Vamos abrir agora em Atos, capítulo 1. Livro de Atos, capítulo 1, versículo 12. Atos 1, 12. Então eles voltaram para Jerusalém, vindo do monte chamado das Oliveiras, que fica perto da cidade, cerca de 1 quilômetro. Quando chegaram, subiram ao aposento onde estavam hospedados. Achavam-se presentes Pedro, João, Tiago, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, o Zelote e Judas, filho de Tiago. Todos eles se reuniam sempre em oração com as mulheres, inclusive Maria, a mãe de Jesus, com os irmãos dele. Preste atenção. Versículo 14. Todos eles se reuniam sempre em oração. Posso ouvir glórias a Deus, meus irmãos? Esses irmãos, apóstolos e discípulos, inclusive Maria, mãe de Jesus, juntamente com os irmãos de Jesus, irmãos consanguíneos, Tiago, que acabamos de ler o livro aqui, e Judas, que tem a epístola de Judas, juntamente com os apóstolos, eles se reuniam sempre em oração. Não era vez por outra, não era conta-gota, era sempre. Estavam em orações comunitárias. Jesus orava como de costume, sozinho com os apóstolos. Os apóstolos aprenderam. Meus irmãos, guardem isso no coração de vocês. Se você ainda não é um homem, uma mulher de oração, peça hoje: Deus, me ensina a orar. Porque você orando, você entrará diante da face de Deus. Meu irmão, Deus, Ele nos ama, mas você precisa entrar diante dEle. Você precisa entrar diante do Senhor. Vamos um pouquinho mais para frente, Atos 2, do 1 ao 4. Vamos ler agora Atos 2, do 1 ao 4. Olha só o que diz. Atos 2, do 1 ao 4. Chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos num só lugar. De repente veio do céu um som como de um vento muito forte, encheu toda a casa na qual estavam assentados. E viram o que parecia línguas de fogo, que se separaram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito os capacitava. Posso ouvir glórias a Deus, meus irmãos? Quando você exercita a tua vida de oração, se prepare, o Espírito Santo vai ser derramado sobre a tua vida. Está faltando unção, está faltando gozo na tua vida, está faltando poder? Ore, filho, entre na face de Deus e você vai ver a bondosa mão de Deus sobre a tua vida. Está sobrando carnalidade, destemperança, está sobrando cheiro de morte, sinais de morte, está faltando oração, está faltando a face de Deus, amado. Vamos um pouquinho mais para frente aqui em Atos 2, do 42 ao 47. Vejamos aqui, olha como eles viviam a igreja apostólica. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Perceba, irmãos,
Não tem vida cristã saudável sem oração. Não tem vida cristã poderosa sem estar diante da face de Deus. Elias foi extraordinário e notável. Deus fez algo com ele e com Eliseu. Mas a oração, a face de Deus na nossa vida também será algo extraordinário e notável. Ore, irmão, entre na presença do Senhor. Deixe Deus marcar a sua vida. Deixe Deus mudar o seu coração. Continuando aqui, todos estavam cheios de temor e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Os que criam mantinham-se unidos e tinham todos em comum. E tinham tudo em comum, vendendo suas propriedades e bens, distribuíam cada um conforme as suas necessidades. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam o pão em suas casas e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração. Quando era isso? Todos os dias, todos os dias, todos os dias. Versículo 47, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo, e o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Aleluia! Posso ouvir glórias a Deus, meus irmãos? A face do Senhor e a oração serão sempre aquilo que você terá de mais precioso para a sua vida. Se Deus abençoou a vida de Elias de uma forma especial, saiba, a promessa de Deus sobre as doutrinas da oração serão aquilo que marcará a sua vida para sempre, meu irmão. A face de Deus, a oração serão respostas para a nossa vida. E eu quero ler 2 últimos textos que está em Jeremias para a gente orar em nome de Jesus. Jeremias, de capítulo 29, versículo de número 13. Jeremias 29, 13. Profeta deixando uma palavra de esperança ao povo de Deus. Vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração. Amém? É promessa de Deus para a tua vida, meu irmão. Esqueça do teu passado, peça perdão pelo que você fez de errado. Fala para Deus, Deus me ajuda na caminhada. Quero começar a partir de hoje uma nova história. Senhor, eu estou te buscando de todo o coração. Senhor, muda a minha vida. Começa a pôr a oração como uma das prioridades da tua vida. Entre diante de Deus e saiba que você não está diante de um ídolo de barro, de metal, de ouro. Você está diante do Todo-Poderoso. Saiba que você estará entrando diante da face dEle. Aguarde por Ele, porque Ele está dizendo para nós, quando o procurarmos de todo o coração, o encontraremos. E o último texto, um pouquinho mais para frente, 33, 3. Clame a mim, e eu responderei, e direi a você coisas grandiosas e insondáveis que você não conhece. Amém? Clame a Ele, o poder está nele, é promessa dele, se o buscarmos de todo o coração e se o clamarmos. Eu deixo essa palavra ao seu coração, que por meio da oração você encontra a face de Deus. E a face de Deus sempre vai ser revelada para mim e para você por meio da oração. E se Elias e Eliseu foram notáveis, você terá uma vida notável na terra. Amém, meus irmãos? Eu quero orar. Pai, muito obrigado por essa palavra. Muito obrigado, Senhor, pela vida do profeta Eliseu, que foi um homem de oração, um homem de obediência. E, Pai, ajuda-nos. Ajuda-nos a sermos assim. Um povo separado, um povo que tenha o costume de orar, o costume de entrar na Tua face e ver a Tua glória. Senhor, eu te peço, Pai, aqui não é nenhum clichê e nem um discurso de triunfo, Tu sabes disso. Mas obrigado, Pai, obrigado pela promessa de orações. Obrigado, Senhor, porque se o nosso coração estiver totalmente voltado para o Senhor, oh Deus, o Senhor vai nos responder. O Senhor vai se revelar a nós. O Senhor vai mostrar coisas grandes e ocultas, como foi com Elias, como foi com a escola dos profetas. E eu sei, meu Deus, que as trevas serão destruídas,
a tua luz, ela romperá. Nós causaremos, ó Deus, impacto na nossa sociedade. A nossa vida será uma vida, eu diria, com muito propósito, com muito significado, porque o teu nome será glorificado, o teu reino será expandido. Obrigado, meu Deus, pela vida do teu servo Elias, que foi uma resposta no meio do caos. Obrigado, Deus, porque a oração e a tua face é a maior resposta para qualquer caos que possamos viver ou enfrentar. Guarda essa palavra no nosso coração e ensina-nos, ó Deus, a desfrutarmos da tua presença, da tua face e vivermos uma vida de muita oração em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. O caos na sua vida será resolvido por meio da oração e da face de Deus. Amém? Quero dar a bênção apostólica. Que a graça do Senhor Jesus, que o amor de Deus Pai e as santas e eternas consolações do Espírito Santo de Deus estejam com todos vocês, estejam com todos nós, agora e para sempre. Amém. Amém, meus irmãos. Que Deus te abençoe. Um excelente domingo a todos. Pode se abraçar. Está encerrado o nosso culto.